Olá, boa noite. Eu sou o pastor Edgar Tigre, eu falo aqui da comunidade luterana da Penha, no Rio de Janeiro, e este é o último estudo que eu quero fazer da série das 7 cartas de Apocalipse. Nós já estudamos as 6, assim, nas últimas semanas, e chamamos a atenção de algumas coisas que há em comum nessas cartas. Jesus Cristo glorificado, que é o verdadeiro autor, ele cita e entrega essas cartas para o apóstolo João, que por causa do Evangelho está deportado na ilha de Patmos, diante de Éfeso, ou na Turquia de hoje. Então Jesus sempre se apresenta com alguma característica especial, característica messiânica. Geralmente, na maioria das cartas, menos a anterior, ele tem uma recriminação para a igreja e daí um elogio e uma chamada ao arrependimento, um incentivo à igreja a ficar firme na fé em Cristo. Na anterior, na penúltima carta, que é a igreja de Filadélfia, é a única que Jesus diz que é uma igreja fraca, mas fiel. Não tem uma grande recriminação, mas Jesus a fortalece. Mas nessa última carta, a igreja em Laodiceia, tudo isso na Ásia Menor, hoje Turquia, Jesus tem uma recriminação muito grande. São famosas aquelas palavras dele sobre você não é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, você sendo morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nesse sentido, essa carta lembra um pouquinho a primeira das 7 cartas, carta à igreja de Éfeso, no início do capítulo 2, onde Jesus reclama, no versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. É uma igreja que começou bem, mas que abandonou o seu fervor missionário, atos de amor ao próximo. E aqui a igreja de Laodiceia parece que é uma igreja estabilizada, ela está contente consigo mesma, é uma igreja de uma religiosidade exterior, uma igreja, dá para dizer, uma igreja farisaica. E quando eu digo uma igreja farisaica, fingida, eu lembro dos fariseus que volta e meia criticavam Jesus e Jesus tinha grandes embates com eles, batia de frente com os fariseus seguidamente. Jesus acolhia publicanos, coletores de impostos, muitas vezes ladrões, pecadores, pecadoras, pessoas desprezadas da sociedade, mas com os fariseus ele não tinha paciência, porque eles o criticavam volta e meia, e a religiosidade exterior deles era mais importante do que um coração diante de Deus, do que arrependimento e fé. A igreja de Laodiceia, alguém chamou ela de a rica igreja pobre. Talvez eles fossem ricos materialmente e pobres espiritualmente. Ela é o contrário da igreja de Esmirna, do capítulo 2, a partir do versículo 8, que alguém chamou de a pobre igreja rica. Lá Jesus disse no 2:9, conheço a tua tribulação, pela qual você está passando a sua pobreza, né? Era a rica igreja pobre, tá? Embora você sendo rico, tá? E essa aqui, essa rica igreja, na verdade, uma igreja pobre. Pois bem, Jesus diz que ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. O anjo sempre é o líder religioso, espiritual da igreja. Essas coisas diz o Amém, aquele que é o fim de tudo. E também o Amém, na verdade, no original quer dizer o verdadeiro, verdade. Verdade em grego é Amém. Então, aquele que é o verdadeiro, tá?
a testemunha fiel e verdadeira, o qual foi fiel ao projeto do Pai para a salvação da gente, que não disse não quando o Pai o enviou a essa terra. Então, essa testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é, junto com o Pai e o Espírito Santo, o Criador. Lá em Gênesis capítulo 1, primeiros versículos, dizem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O portador da palavra de Deus é o Logos, o Verbo, a palavra, essa palavra que se fez carne em Cristo Jesus, através da Virgem Maria, 2000 anos atrás. Mas ele é o eterno Deus com o Pai e o Espírito Santo. O Pai é o Criador, o Espírito Santo, seu Espírito, esteve presente na criação. Aqui, quando Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus, princípio não no sentido de começo, só o início da criação, o princípio é o princípio criador, aquele que fundamenta as coisas, que começa as coisas, que faz as coisas acontecer. Em João, capítulo 1, versículo 3, no Evangelho de João, diz assim: nele todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Numa das outras cartas, a gente já viu isso também em cartas do Novo Testamento, que Cristo não é só Salvador, ele é um Criador também. Está certo que o Cristo que se fez homem, a obra principal é a salvação. A obra essa que era constituída de cumprimento perfeito da lei e que culminou com a morte de Cristo Jesus, pagando o preço por causa dos nossos pecados. E que esse preço foi suficiente, isso foi garantido com a sua gloriosa ressurreição. Mas ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. Assim ele se apresenta. Pois é esse Cristo que diz agora para essa igreja, a última das 7 cartas, de Laodiceia, Apocalipse 3, 15. Conheço as obras que você realiza. Jesus sempre diz: conheço, é um conhecer profundo, que só ele conhece melhor a gente do que a gente mesmo até. As obras que você realiza eu conheço, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, uma coisa nojenta, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ainda não vomitou. Estou a ponto de... É a palavra mais dura de repreensão. É a lei de Deus cortando de uma forma dramática, de uma forma drástica, né? Mas porque ele faz isso por amor, para chamar essa igreja ao arrependimento. Ele continua: você diz, sou rico, sou rico, tá? Estou bem de vida e não preciso de nada. Orgulho, uma igreja orgulhosa, está tudo certo, pode ser riqueza material, pode ser riqueza cultica, no sentido, quem sabe, um culto de uma aparência. É uma igreja de aparência, mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você está nu espiritualmente, você tem cegueira espiritual, você é miserável, você não se arrepende dos seus pecados, você está morrendo na fé, se é que essa fé ainda não morreu. Mas Jesus ainda está agindo em amor para com essa igreja. Quando Jesus nos puxa a orelha, e muitas vezes é necessário, ele não faz por mal. Ele faz por amor, como nós vamos ver mais adiante. No versículo 19 de Apocalipse 3 diz assim:
eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Isso está em Provérbios 3,12, o Senhor repreende a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Esse texto está repetido em Hebreus 12,6. Deus, por amor, nos puxa a orelha, né? E é isso que é dito aqui no versículo 19 também. Voltando a um versículo, no 18, Cristo diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Aconselho que compre de mim ouro refinado, aconselho que você se arrependa dos seus pecados, dessa sua vida morna, né? Aconselho que você se arrependa e se volte para mim. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, os metais são purificados pelo fogo, a nossa fé também é assim. Nós somos muitas vezes passados pelo fogo da provação, né? Para purificar nossa fé, para nos fortalecer na fé, para que sejamos de fato ricos, não ricos da boca para fora ou de aparência. Essa expressão que eu usei aqui, dizer que isso aqui, Laodiceia, lembra uma igreja de aparência, isso me lembra um termo que existe em certos lugares, sobretudo no sul do Brasil, onde uma lavagem rápida de um carro, aquele que passar um lava-jato só por fora, muito rápido num posto, é chamado de lavagem de aparência. De onde é que vem esse termo? Literalmente é uma lavagem por fora, de aparência, quem olha de por fora está brilhando, mas por dentro do seu carro está sujo, estava sujo, ele continua sujo. Jesus falou uma vez dos fariseus que eles eram sepulturas caiadas, sepulturas pintadas com cal. De certo, era uma preciosidade, naquela época era uma coisa muito linda pintar alguma coisa com cal. Mas o que é uma sepultura pintada por fora? Dentro dela. Dentro dela, o que está deteriorado, continua do mesmo jeito, não altera em absolutamente nada, né? Aquele corpo deteriorado, depositado dentro dessa sepultura. E Jesus diz, na aparência, na religiosidade exterior dos fariseus, eles eram sepulturas caiadas, pintadas com cal. E isso lembra, essa igreja aí me lembra isso aí, quando Jesus diz que não eram frios nem quentes, eram mornos, aparentemente bonitos, uma igreja de aparência. Voltem-se para mim, diz Cristo. Ele continua, compre vestes brancas para se vestir. A veste branca é símbolo de pureza. Os que eram batizados em Cristo, antigamente, eles ganhavam uma vestidura branca para dizer que, simbolizando que o coração deles está agora purificado, está com Cristo, está na fé em Cristo, receberam o selo de garantia de Cristo, que é o Espírito Santo. Então isso é simbolizado exteriormente por uma veste branca que era posta sobre a pessoa batizada. Aqui diz Cristo, aconselho que vocês comprem de mim, recebam de mim vestes brancas. Só Cristo pode dar esse alvo branco, manto da justiça, da santidade. Como é que você recebe ele? Pelo arrependimento, pela fé, porque Jesus com seu sangue pagou por todos os seus pecados. Então adquiram vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, então a nudez espiritual seja encoberta, e colírio para ungir os olhos, para purificar, limpar os seus olhos, e os olhos são a lâmpada do corpo, diz um texto. Então, para que
o seu interior seja limpo e isso seja refletido no seu exterior, a fim de que você possa ver claramente como Deus quer que você veja. Jesus continua, o versículo que eu já chamei a atenção, que está em outros lugares da Escritura: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Eu faço questão de dizer que quando Deus repreende e quando Ele faz, inclusive com muita dureza, não é por raiva, é unicamente por amor. Esse é o incompreensível amor de Deus. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. É isso que Deus quer para a nossa salvação. Também quando quando pecamos, e nós pecamos sim, em pensamentos, palavras, ações, omissões, nós pecamos diariamente, às vezes de forma mais grave ou menos grave, nas consequências, às vezes até sem o perceber. Por isso que nós temos que pedir perdão de todos os nossos pecados, assim como nós fazemos no Pai Nosso, onde nós dizemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, lembrando que nós também devemos nos perdoar uns aos outros. Aí Jesus continua: eis que estou à porta e bato, na porta dos nossos corações. Aquela imagem de Jesus à porta do nosso coração. Ele quer entrar, Ele quer fazer habitação, Ele quer purificar o nosso interior, Ele quer morar em nós, para que nós possamos refletir em palavras e atos o seu amor. E Ele promete: se alguém ouvir a minha voz, que você e eu, que nós ouçamos a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nós abrimos os corações para Ele, entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Eu vou entrar nessa casa, nesse coração, e vou fazer uma festa. Isso pode ser uma referência, inclusive, à Santa Ceia, que é a antecipação da ceia celestial, né? Da ceia eterna, do grande banquete. Na ceia, na Santa Ceia, em que Jesus nos dá seu verdadeiro corpo, de forma sacramental, não entendemos como, mas no pão e no vinho nos dá seu corpo e sangue para alimento de nossa fé, fortalecimento da nossa fé, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. E quando Jesus promete uma coisa, claro que Ele não falha, Ele é absolutamente digno de confiança. Então eu entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Falei da Santa Ceia, o banquete celestial preparatório, que é uma preparação para o banquete eterno, para estarmos para sempre com o Senhor. E agora chegamos aos finalmente, então, dessa carta. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no seu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, antigamente havia tronos de reis, às vezes compartilhados. Havia, às vezes, um rei jovem, e a sua mãe era a rainha, chamada rainha-mãe. Às vezes, dois irmãos, às vezes, um casal. Jesus compartilha o trono com seu Pai, ele diz aí. E toda essa honra de estar diante do Pai, nós que pela fé em Cristo, Ele nos chama de amigos, de irmãos, então estaremos reinando eternamente com o Senhor. Que glória prometida para os que se arrependem verdadeiramente dos pecados, creem em Cristo e amam a Cristo, demonstram isso em amor a Deus, em amor ao próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim termina essa carta, como todas as 7 terminaram, mais ou menos dizendo assim: é lógico que o ouvido só serve para ouvir, pelo menos foi criado para isso. É claro que é assim, é evidente que é assim. Então, vocês que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Vocês que têm olhos para ver, vejam. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam e a guardam.
Guardar no sentido de praticar. É isso que a Escritura também promete. Irmãs e irmãos aqui da Penha, de Volta Redonda, e todos que nos acompanharam nesses estudos aqui, com esse estudo nós encerramos também a última série desse ano, que é a das 7 cartas de Apocalipse. Foi um prazer ter estado com vocês, desejo a bênção de Deus, a rica bênção de Deus sobre vocês, sobre toda a Igreja de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Fiquem todos então na paz do Senhor. Desde já um feliz e abençoado Natal, passagem de ano, se Cristo quiser dar um novo ano, que sob uma nova liderança religiosa aqui na Penha e em Volta Redonda, também será um ano muito abençoado, com certeza. Foi um prazer enorme, um privilégio ter estado com vocês. Dou glórias a Cristo por essa oportunidade. Abraço fraternal a todos.